Olá a todos, eu sou o professor Juan Carlos e hoje vamos a dar continuidade a esta série de vídeos dedicados ao cálculo de primitivas pela tabela ou pelo formulário de primitivas. Sejam todos bem-vindos. Vamos então a continuar. Esta, na realidade, é a terceira parte de uma série de vídeos que eu estou a criar. Portanto, estão disponíveis no canal a primeira e a segunda parte. Eu vou deixar na descrição do vídeo os enlaces para quem desejar possa ir diretamente a esses vídeos e também está disponível no canal o formulário que vamos utilizar no cálculo de primitivas. Como estamos a ver, no quadro estão visíveis as primeiras três fórmulas desse formulário. Nos outros dois primeiros vídeos, eu utilizei apenas as fórmulas 1 e 2. Neste vídeo, já vamos utilizar a fórmula 3. Portanto, vamos utilizar as primeiras três fórmulas do formulário. Também temos que ter em conta as regras gerais das primitivas, que são duas. A primeira delas, que tem a ver com a multiplicação por uma constante, é uma regra que também já utilizamos na parte 2. Eu aconselho vivamente a todos que vejam com muita atenção essa parte 2, na qual eu prestei uma atenção especial à, à construção da derivada da função u por via da multiplicação de uma constante. Portanto, essa constante pode, quando está a multiplicar, pode ser multiplicada, digamos, dentro da primitiva, isto é, podemos multiplicar a função que está a ser considerada, ou então podemos multiplicar fora, depois do cálculo da primitiva. Também neste vídeo vamos utilizar o facto de que a primitiva de uma soma é igual à soma das primitivas, e com a diferença é a mesma coisa. A primitiva de uma diferença é a diferença das primitivas. São estas duas regras gerais que também estão visíveis neste quadro. E por último, na parte inferior, temos algumas propriedades das potências que temos que ter em conta. Nas primeiras duas partes, eu brindei alguma atenção e expliquei com muito pormenor, acho eu, como utilizar alguma destas regras das potências para construir a fórmula 2. Na fórmula 2 temos uma potência, uma função u levantada a uma constante n, e, portanto, a maneira de conseguir o n e a função u, obviamente, é utilizando estas propriedades das potências. Portanto, isto tudo temos que ter em conta e vamos então dar continuidade a este trabalho e de seguida vamos a ver o primeiro exercício que vamos a resolver hoje. Ao todo são 10 exercícios e estamos aqui a ver a primitiva de um polinômio. Portanto, o que eu vou fazer com este exercício se faz com a primitiva de qualquer polinômio. Em primeiro lugar, temos que ver e ter em conta que temos aqui uma diferença e também temos uma soma. Portanto, obviamente, a primeira coisa que devemos fazer sem pensar muito é separar. Eu chamo isto separar em duas primitivas. Eu vou então apagar estas setinhas que estão aqui e vamos a separar, neste caso, em três primitivas. Esta seria a primeira. A segunda primitiva é a primitiva de 6x. E, por último, a primitiva de 3. Como podemos observar, a última destas primitivas é a primitiva de uma constante. E a primitiva da constante pode ser calculada utilizando a fórmula 1. Portanto, aqui já estamos entendidos. Com relação às outras duas primitivas, também são relativamente fáceis de calcular. O que temos que fazer agora é estas constantes que estão aqui, o 4 e o 6, podemos colocá-los aqui fora do cálculo. Na primeira primitiva, 4x ao quadrado, vamos calcular primeiro a primitiva de x ao quadrado, depois multiplicamos por 4. Bom, vamos então indicar isso. O 4 aqui fora. E de seguida vamos calcular a primitiva de x ao quadrado. O 6. Portanto, estamos a aplicar as duas regras gerais do cálculo das primitivas. Regras que eu lembrei no início deste vídeo. Temos agora a primitiva de x ao quadrado e a primitiva de x. São primitivas imediatas, primitivas que foram calculadas com muito pormenor na primeira parte desta sequência de vídeos que estou a criar. E, portanto, neste ponto, quem já viu a primeira e a segunda parte deve saber
que a primitiva de x ao quadrado, utilizando a fórmula 2, é x ao cubo sobre 3. Vamos então escrever isso. Temos 4, x levantado a 2 mais 1, é o tal x ao cubo que eu referi, dividido por 2 mais 1, e a primitiva de x é 1 mais 1, portanto, no expoente, também temos que dividir por 1 mais 1, isto é por 2, e a primitiva de 3 é 3x mais uma constante c. Então, agora de seguida, vamos fazer algumas simplificações e eu vou aproveitar para fazer alguns comentários. Bom, então aqui aplicamos a fórmula 2, aqui também a fórmula 2 e aqui, como eu já tinha referido, aplicamos a fórmula 1. Isto é, lidamos com cada uma destas primitivas de maneira diferente. Mais uma vez, a primitiva de x ao quadrado e primitiva de x já foram calculadas em vídeos anteriores. Por favor, vejam essas partes. E vamos a continuar. Então, temos 4x ao cubo a dividir por 3. Esta seria a expressão simplificada. Depois temos 6x ao quadrado a dividir por 2, mais 3x, mais c. Só falta referir que 6 a dividir por 2 é igual a 3. Ou seja, a expressão final desta primitiva será vamos ter 4x ao cubo a dividir por 3 menos 3x ao quadrado mais 3x mais c. E esta é a resposta. Antes de passar ao próximo exercício, eu vou fazer um comentário. Normalmente, quando eu faço exercícios deste tipo pela primeira vez em sala de aula, há sempre algum aluno que me pergunta o seguinte: "Ô professor, mas se temos três primitivas, não temos que escrever 3 vezes a constante c?" E a primeira coisa que preciso dizer é que a constante c seria diferente em todas. Isto é, escrever mais c, mais c, mais c estaria errado. O que sim estaria certo, e nisso muitos alunos têm razão, é que quando se calcula a primeira primitiva, surge uma constante que eu vou chamar de C1. É por isso que apareceu ali agora um C1 em encarnado. Na segunda primitiva, deveríamos ter mais C2, uma segunda constante. E por último, na terceira primitiva, C3, isto é, 3 constantes ao todo. Agora, não há necessidade de fazer isto. Na realidade, esta constante C que se escreve no fim é a soma das outras constantes todas, C1 mais C3. Por isso, na prática, e não vamos a voltar a fazer isto nunca mais, na prática, esta constante C que se escreve no fim engloba todas as constantes que eventualmente possam surgir pelo caminho. Portanto, não há necessidade de estar a escrever todas estas constantes. Só escrevemos uma no fim que engloba as outras todas. Então, vamos a continuar. Próximo exercício é esta primitiva e que vai ser calculada seguindo ideias parecidas. A primeira coisa que eu vou fazer é escrever esta fração que está aqui, podemos escrevê-la como a soma de 3 frações. Então, seria assim: 6x à quarta a dividir por x ao quadrado menos 5x ao quadrado a dividir por x ao quadrado e mais 2 a dividir x ao quadrado. Isto é, todas estas frações têm o mesmo denominador, que é igual a x ao quadrado. E agora, eu penso que neste momento é claro o que vamos a fazer. Vamos a separar em 3 primitivas. As constantes que tiverão a multiplicar podem ser postas à frente do símbolo de primitiva. E também vamos fazer algumas simplificações. Uma delas é praticamente evidente. Este x ao quadrado simplesmente podemos simplificá-lo e, portanto, vamos ter ali a primitiva de 5. Primitiva de uma constante. Bom, mas vamos escrever isto tudo. Será assim: 6, x à quarta a dividir por x ao quadrado menos a primitiva de 5, primitiva de uma constante,
mais a primitiva de 2 a dividir por x ao quadrado. Com relação à segunda primitiva de 5, aqui temos a fórmula 1. Com a primeira e a terceira primitiva ainda temos que fazer algumas coisas. São simples, as constantes vão passar para a frente do símbolo da primitiva. E aqui ainda, reparem que temos x à quarta a dividir por x ao quadrado, isto é, utilizando a propriedade das potências, propriedade que eu lembrei no início deste vídeo, divisão de potência de igual base, dá-se a mesma base e fazemos a subtração dos expoentes. Portanto, na realidade aqui temos x ao quadrado. Muito bem, então, sendo assim, temos 6 vezes a primitiva de x ao quadrado, primitiva que já foi calculada no exercício anterior, primitiva de 5, que vai ser 5x, e aqui vamos escrever este 2 à frente da primitiva, ficamos com primitiva de 1 sobre x ao quadrado. A primitiva de 1 sobre x ao quadrado foi calculada na primeira parte desta sequência de vídeos que eu estou a incluir no meu canal. E a maneira de calcular esta primitiva é utilizar propriedades das potências. 1 sobre x ao quadrado é igual a x levantado a menos 2. E então estamos em condições de aplicar a fórmula 2. Esta primitiva em particular foi calculada com todo o pormenor nessa primeira parte. Então, já estamos em condições de calcular as 3 primitivas. Vamos aplicar a fórmula 2, a fórmula 1 e outra vez a fórmula 2, respectivamente. Então, 6x ao cubo a dividir por 3, a primitiva de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. A primitiva de 5 é 5x. E por último, temos aqui duas vezes x levantado a menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1, eu estou a aplicar a fórmula 2, é menos 1 a dividir por menos 1, mais c. Esta constante c que eu acabei de escrever, como sabemos, engloba as 3 constantes associadas a cada uma destas primitivas. Bom, 6 a dividir por 3 é 2, por isso aqui temos de maneira simplificada 2x ao cubo menos 5x, e com relação a esta última expressão, temos menos 2, 1 sobre x, pronto, mais c. Quem desejar pode escrever aquele 2 vezes 1 sobre x, pode escrevê-lo como 2 a dividir por x, obviamente. Bom, mas esta é a expressão da primitiva. Então, sendo assim, já fizemos 2 exercícios, ao todo são 10, e vamos continuar. Como estamos a ver, as ideias são simples, não são complicadas, mas é importante fazermos este tipo de exercício para irmos ganhando este tipo de habilidade, tipo de reflexos. E nesta primeira sequência de exercícios, neste vídeo, eu estou a tentar criar os seguintes reflexos. Sempre que vemos somas e diferenças, é separar. Pensamos em separar, depois de seguida constantes à frente do símbolo de primitivas. Estes dois reflexos são muito importantes, normalmente ajudam muito. E aqui também temos a mesma ideia, neste exercício. A primeira coisa que eu estou a fazer é separar em duas frações, portanto temos a diferença de duas frações com o mesmo denominador, que é raiz de x. Então podemos escrever isto como a diferença de duas primitivas. Eu vou colocar logo as constantes à frente do símbolo da primitiva. Isto é, estou a aplicar as duas regras gerais das primitivas de maneira simultânea. E então, temos agora que achar duas primitivas. As duas se fazem utilizando a fórmula 2. Isto é, vamos a ter que utilizar primeiro propriedades das potências, e por isso que é muito importante ter presente as propriedades das potências, que em muitos casos nos permitem depois utilizar a fórmula 2. Eu vou fazer então aqui um cálculo auxiliar ao lado. No caso de x a dividir por raiz de x, isto pode ser escrito como x a dividir por x levantado ao meio,
Estão a ver propriedade das potências. Temos agora a divisão de potência igual base. Dá-se a mesma base e fazemos a subtração dos expoentes. Seria 1 menos 1 meio. Isto é x levantado a 1 meio. Eu vou escrever então essa expressão que acabo de obter. Isto é, temos 4 vezes a primitiva de x levantado a 1 meio. E vamos utilizar a fórmula 2, obviamente. Depois menos 3, com relação à segunda primitiva. Bom, também vamos utilizar a propriedade das potências. Neste caso temos 1 a dividir por x levantado a 1 meio. Isto é x levantado a menos 1 meio. Sendo assim, temos aqui a primitiva de x levantado a menos 1 meio. E podemos agora aplicar a fórmula 2. Na primeira primitiva, a constante n é 1 meio. Na segunda primitiva, a constante n é menos 1 meio. Isto é, a primitiva de x levantado a 1 meio será x levantado a 1 meio mais 1 a dividir por 1 meio mais 1, utilizando a fórmula 2. E aqui temos x levantado a menos 1 meio mais 1 a dividir por menos 1 meio mais 1 mais c. 1 meio mais 1 é 3 meios. E menos 1 meio mais 1 é 1 meio. Ou seja, temos x levantado a 1 meio a dividir por 1 meio mais c. Podemos ainda simplificar estas expressões. 4 a dividir por 3 meios, utilizando a chamada regra do pneu, é igual a 8 terços de a raiz quadrada de x ao cubo. Isto é, x levantado a 3 meios é igual a raiz quadrada de x ao cubo. Mais uma vez, propriedade das potências. 3 a dividir por 1 meio é 6. Raiz de x mais c. E esta é a resposta deste exercício. Então, como estamos a ver as mesmas ideias, a separação, ou escrever a primitiva inicial como a soma, diferença, consoante, expressão que temos, constantes à frente do símbolo da primitiva, utilização de propriedades das potências e de seguida utilizamos a fórmula 2. Então vamos continuar. Próximo exercício, temos esta primitiva. Neste momento, no cálculo desta primitiva, vou escrever assim desta forma. Frequentemente, quando eu faço este exercício em sala de aulas, depois de toda esta sequência anterior, há sempre algum aluno que naturalmente, isto não está errado, é natural, que faça o seguinte. Portanto, o que eu estou a fazer agora é um comentário. Isto não nos vai levar à solução, mas é importante ver este tipo de considerações. 1 sobre x levantado a menos 2 é igual a x levantado a menos 2 levantado a menos 1. Isto é, de facto, 1 sobre x menos 2 é uma potência e nos dá a ideia de que talvez consigamos utilizar a fórmula 2. Mas na fórmula 2, e eu vou mostrar o primeiro separador que eu mostrei nesta aula de hoje. Portanto, se vamos a ver na fórmula 2, está aqui a fórmula 2, podemos observar que o n não pode ser menos 1. Não pode. E por isso, se aparece o n expoente menos 1, não podemos utilizar a fórmula 2. Se o n fosse menos 1, íamos ter ali uma divisão por zero e obviamente essa expressão não estaria definida. Quando isso acontece, frequentemente é a fórmula 3. Pode ser a fórmula 3. Por quê? Eu então vou voltar ao exercício. Estamos aqui. Portanto, isto não nos vai levar a sítio nenhum. Eu vou escrever na parte inferior a fórmula 3, que é para estar aqui à nossa frente. A fórmula 3, neste exercício, é aquela que nos vai levar à solução. Bom, eu sei isso porque já resolvi o exercício. Uma pessoa que não tem muita prática vai ter que lidar com todo o cuidado com estas expressões.
obviamente. Muito bem, esta é a fórmula 3. Reparem, vimos que o n era menos 1. Mas é que precisamente a fórmula 3, isto ainda é a continuação do comentário, ainda não é a resolução do exercício. Na fórmula 3, se observarmos a expressão da função cuja primitiva estamos a calcular, isto é, u' dividir por u, pode ser escrita assim, u levantado a menos 1 vezes u', não é? Ou então, vamos a ver com mais cuidado ainda isso. Isto pode ser escrito assim, 1 sobre u vezes u', não é? E 1 sobre u é u levantado a menos 1 vezes u'. Portanto, de facto, a fórmula 3 também é a primitiva de uma potência, mas uma potência num caso muito especial, quando o expoente é menos 1. Por isso, se algum aluno, a sua intuição lhe diz, vou utilizar a fórmula 2 e depois descobre que o n é menos 1, pois provavelmente isso quer dizer que deve utilizar a fórmula 3. As primitivas se fazem por tentativas. É uma ideia que eu já tentei transmitir em outros exercícios e que eu vou continuar a repetir. Se fazem por tentativas e agora o que vamos a começar é a tentar utilizar a fórmula 3. Vamos a tentar utilizar a fórmula 3, portanto, é o primeiro exercício que vamos fazer pela fórmula 3. E agora sim começa a resolução do exercício. Devemos encontrar a função u em primeiro lugar. A função u é o denominador da fração. Obviamente, reparem que u está no denominador. Então, neste exemplo, u deverá ser x menos 2. De seguida, calculamos a derivada de x menos 2, e a derivada é 1. Então, sim, de facto, obviamente está ali tudo certinho, a derivada, a função u. Eu vou escrever só essas indicações, como é o primeiro exercício que estamos a fazer pela fórmula 3. Portanto, isto será u', isto é u, e então o resultado será logaritmo de módulo de u, isto é, de x menos 2, mais 100. Esta é a resposta. É um exercício muito simples, pronto, mas é o primeiro que estamos a fazer. Então agora vamos a complicar um bocadinho as expressões, vamos a ir aumentando o grau de dificuldade, e no final desta sequência vamos a ver um exemplo que já não é assim tão evidente, embora também se utilize a fórmula 3. Então vamos a continuar. Temos agora uma primitiva parecida à anterior, e a ideia obviamente é a mesma. Vamos então aplicar a fórmula 3, ou a tentar, não é? A primitiva se fazem por tentativas. Não há certezas no início. A certeza surge no fim, após o cálculo da derivada. Neste caso, a derivada de 3x menos 7 é 3. E então temos um problema que, em princípio, quem viu a segunda parte desta sequência de vídeos que eu estou a criar, quem viu a segunda parte sabe o que fazer, ou pelo menos se lembra, né? Isto é, lembra-se que quando falta uma constante, podemos acrescentar essa constante. Isso foi explicado no segundo vídeo desta série de vídeos dedicados a primitivas pelo cálculo da tabela. Eu estou a colocar ali o 3, que daria jeito para a derivada. Obviamente, estas duas expressões não são iguais. Para que sejam iguais, é preciso compensar. Essa compensação se faz multiplicando por 1/3 ou dividindo por 3. A multiplicação por 1/3 se faz fora, para não estragar a fórmula 3. Porque agora, o que a gente queria era u' no numerador e u no denominador. Então, agora sim, temos tudo. E a primitiva vai ser 1/3 do logaritmo do módulo de u de 3x menos 7 mais 100. E esta é a resposta. Perfeito. Vamos então continuar. Primitiva de x a dividir por 2x ao quadrado mais 5. Eu vou proceder exatamente da mesma maneira. Vamos a aplicar a fórmula 3. Neste momento, quando olhamos para aqui, um aluno
que não tenha muita prática pode pensar, bom, e o que é que eu faço com aquele x que está ali? O x que está no numerador. Bom, não é a altura de pensar nisso. É a altura de encontrar u. E eu já escrevi u igual a 2x ao quadrado mais 5. Por quê? Porque esse é o denominador. Se estiver ali escondida a fórmula 3, então u é o denominador da fração. 2x ao quadrado mais 5. Achamos a derivada, isto é, a derivada de 2x ao quadrado mais 5, a derivada é 4x. E agora é que, percebemos que aquele x que está ali, afinal, dá muito jeito, porque faz parte da derivada. Se esse x não estivesse no numerador, pois então seria muito mais complicado calcular esta primitiva, porque o x não consegue ser acrescentado como se acrescentam as constantes. Então, o que falta é um 4, e esse 4 podemos multiplicar por uma constante, isso sim, e dividir por 4. Quando são constantes, tudo bem. Então, a resposta a este exercício é 1/4 do logaritmo de 2x ao quadrado mais 5. Neste exemplo, eu não estou a pôr os módulos, porque 2x ao quadrado mais 5 é uma expressão positiva, independentemente do valor de x, e, portanto, aqui não há necessidade de colocar os módulos. Perfeito! Esta seria a resposta. E vamos avançar. Temos agora a primitiva de tangente de 2x. Um aluno que acabou recentemente o ensino secundário deve se lembrar que a tangente de x é o quociente das funções seno de x e cosseno de x. Pronto, então, vamos utilizar essa expressão da tangente. Seria seno de 2x a dividir por cosseno de 2x dx. Isto já faz lembrar um pouco a fórmula 3. Neste momento, a nossa intuição nos deve dizer, se calhar é a fórmula 3. Isso é bom. Pode ser que esse seja o caminho para a solução. Então, o que vai ser u? Bom, u deve ser o denominador, cosseno de 2x. De seguida achamos a derivada. Isto se faz sem prestar muito atenção a estas expressões. Se faz de uma maneira um pouco automática. Só devemos pensar de maneira um pouco mais ativa no fim. Então, a derivada, aliás, de cosseno de 2x é menos 2 seno de 2x. Eu tenho também alguns vídeos de cálculo de derivadas no meu canal. Portanto, se alguém desejar, pode consultar esses vídeos. Também vou ir incluindo materiais sobre a parte do cálculo diferencial, isto é tudo que tem a ver com derivadas, limites, funções, continuidade. Eu vou continuar a acrescentar materiais sobre estes temas todos. Então, pronto, chegamos à derivada, que é menos 2 seno de 2x, e pronto, no numerador temos seno de 2x. Para termos exatamente a expressão da derivada, falta ali o menos 2, a constante menos 2. Então, eu vou acrescentar essa constante, isto é, o menos 2. Obviamente tenho que compensar. E para compensar, vamos multiplicar por menos 1/2 ou por 1 a dividir por menos 2, que é a mesma coisa. Então, reparem que no numerador, aqui, temos a derivada de u. E no denominador, temos a função u. Portanto, perfeito. Conseguimos aplicar a fórmula 3. A resposta é menos 1/2 do cosseno do logaritmo do cosseno de 2x em módulo. Pronto, e temos mais um exercício resolvido. Vamos a continuar com esta sequência. Faltam 3 exercícios. Vamos agora calcular esta primitiva. Este exemplo eu decidi colocá-lo porque é uma espécie de resumo de muitas das coisas que vimos
nesta terceira parte, isto é, neste vídeo, sobre o cálculo de primitivas pela tabela. Portanto, a primeira ideia é escrevermos 3 frações, todas com denominador x. A última delas é 5 a dividir por x. De seguida, vamos fazer várias coisas. Então, vamos a separar em 3 primitivas. Temos ali uma soma, uma diferença. As constantes, sempre que possível, à frente da primitiva. Né? Aqui eu disse sempre que possível, porque aqui reparem que o x corta e vamos ter a primitiva de 3, que é a primitiva de uma constante. E ainda, bom, vamos fazer isto em várias passagens. Portanto, o 2 pode ser escrito aqui. Obviamente, x ao quadrado a dividir por x, isto vai ser x. Pronto, eu decidi fazer com estes passinhos todos, que é para que ninguém se perca no meio destes pormenores. Pronto, então, vamos escrever isso. X ao quadrado a dividir por x, isto é x levantado a 2 menos 1, propriedade das potências, que é igual a x. Portanto, na realidade, o que temos na primeira primitiva é a primitiva de x, uma primitiva que já surgiu várias vezes nos nossos exercícios, primitiva que foi calculada com todo o pormenor na primeira parte desta sequência de vídeos dedicado ao cálculo de primitivas pela tabela. E como sabemos, a primitiva de x é 2x ao quadrado sobre 2. Isto é, a primitiva de x é x ao quadrado sobre 2, mas como está ali o 2, fica 2 vezes x ao quadrado sobre 2. Eu acabei de utilizar a fórmula 2. Isto é, na primeira primitiva, utilicei a fórmula 2. A primitiva de 3 é 3x, fórmula 1, por isso, aqui estamos a utilizar a fórmula 1. E por último, primitiva de 1 sobre x. Bom, a primitiva de 1 sobre x pode ser calculada utilizando a fórmula 3. De facto, reparem, aqui temos u e a derivada de u é 1. Portanto, temos a fórmula 3. Ou seja, aqui estamos a utilizar a fórmula 3 do nosso formulário. Temos menos 5 logaritmo do módulo de x. Por isso, este é um exercício simples. Aqui podemos simplificar. Simples, mas reparem como tem muitos dos pormenores que vimos desde o início neste vídeo. A separação, as constantes à frente da primitiva, a utilização das propriedades das potências e depois lidar com as primitivas todas de maneira diferente. Numa se aplica uma fórmula, noutra se aplica... Portanto, aqui na realidade temos as 3 primeiras fórmulas do formulário. Ok, então vamos avançar. Vamos de seguida a fazer este exercício. Temos a primitiva desta função. Aqui podemos ficar assim um pouco, digamos, na dúvida, o que fazer. Pronto, vamos utilizar a fórmula 3. Primitiva de u' sobre u'. Pronto, mas para ver isso, temos que escrever a função u. E a função u é o denominador daquela fração. Isto é, 5 menos 4 elevado a 3x. De seguida, o que se faz? Derivada. Isto é, calculamos a derivada daquela função. A derivada de 5 é 0. A derivada de menos 4 elevado a 3x é menos 12 elevado a 3x. E pronto. Agora olhamos para aqui e vemos que o elevado a 3x que está no numerador faz parte da derivada. Da derivada que é necessária para aplicar a fórmula 3. O que falta é o menos 12. Então, eu vou acrescentar essa constante e temos que compensar
multiplicando por menos 1/12. Então, estamos em condições de aplicar a fórmula 3, que temos u' sobre u, isto é a derivada de u no numerador, e no denominador temos a própria função u. E esta será a resposta. Quem desejar pode pôr aquilo tudo com denominador 12, isto é o logaritmo a dividir por 12. Mas pronto, eu não vou fazer isso. Vamos avançar para o último exercício de hoje. Em que temos esta primitiva, que é uma primitiva na qual vamos utilizar a fórmula 3, mas já não é tão evidente. Não é tão evidente como os outros, não é tão fácil. Este exercício já é um bocadinho um nível ligeiramente acima. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é eu vou colocar a constante 4 à frente da primitiva. Isto é um bom hábito, algo que devemos fazer sempre. Eu chamo a isso de limpar a primitiva, limpá-la, deixar na parte que é afetada pelo cálculo da primitiva, deixamos o que for mais importante. As constantes à frente, isto, a vezes, essas constantes que ficam esquecidas na expressão da função, o que fazem é confundir-nos e atrasar a resolução do exercício. Portanto, limpamos um pouco e a constante fora. Está ali, pronto. Ok, muito bem. Se eu der a um aluno a sugestão de utilizar a fórmula 3, pois frequentemente o que eu vejo neste tipo de exercício, com toda a naturalidade, isto não está errado, a partida não está errado, é tentar aplicar diretamente a fórmula 3. Isto é, um aluno com pouca experiência, que está neste ponto, no ponto em que estamos agora, pois escreveria, isto é um comentário, isto ainda não é a resolução do exercício, faria o seguinte: u igual ao denominador, portanto 2 menos x vezes o logaritmo de 2 menos x. De seguida, o que se deve fazer? Calcular a derivada, mas a derivada será a derivada de um produto e, como vamos ver, a expressão vai estar muito longe daquele 1 que está ali no numerador. Pronto, eu vou escrever a derivada, que é 2 menos x, aplicar a derivada de um produto, a derivada do primeiro vezes o segundo, mas o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, esta derivada de 2 menos x é menos 1, fica menos o logaritmo de 2 menos x, mais 2 menos x, e a derivada do logaritmo de 2 menos x pode ser calculada assim. E aqui fica menos 1. Portanto, isto vai cortar. Pronto, fica esta expressão, e como estamos a ver, não vamos conseguir. No numerador, esta expressão não se consegue. É uma expressão que depende de x, e portanto não pode ser acrescentada. De maneira nenhuma vamos conseguir isso ali, assim, tão diretamente. Frequentemente nas primitivas acontece isto. Ou seja, entramos naquilo que eu chamo um beco sem saída, e o que temos que fazer é abandonar esta ideia, não faz mal. Este tipo de cálculos auxiliares deve ser feito com alguma rapidez e as ideias que não nos levam a sítio nenhum têm que ser abandonadas e tentar outra coisa. Por isso, eu vou tentar outra coisa. Eu já fiz este exercício, portanto, já o conheço. Vamos ver. O que é necessário é transformar aqui um pouco esta expressão. E eu vou escrever assim. Esta expressão, eu vou escrevê-la da seguinte forma. Portanto, esta fração, 1 a dividir por 2 menos x, eu vou escrevê-la aqui. Assim. Se pensamos um pouquinho, podemos ver que, de facto, utilizando a chamada regra do pneu, isto é, se
se observamos que temos aqui denominador 1, o que devemos fazer é multiplicar 1 com 1, obviamente vai dar 1, depois multiplica-se estas duas expressões e vai dar o que está no numerador. Portanto, de facto, temos a mesma expressão, só que está escrito de uma maneira invulgar. Na nossa formação, somos ensinados a simplificar e não a complicar, claro, obviamente, mas aqui temos que complicar um pouco a expressão para poder aplicar a fórmula 3. Então, reparem que agora podemos tentar aplicar a fórmula 3 tomando na qualidade de u o logaritmo de 2 menos x, que seria o denominador desta fração. A derivada será 2 menos x, 2 menos x, derivada de 2 menos x, que portanto fica menos 1 a dividir por 2 menos x. Ou seja, se olhamos para o numerador, vemos que o que falta é um sinalinho de menos. Pronto, esse sinalinho de menos facilmente o conseguimos. Aliás, eu vou acrescentar já esse sinal de menos aqui, está ali encarnado. Obviamente, tenho que compensar esse sinal de menos com outro sinal de menos. Aqui fora, reparem que está ali à frente do 4, um sinal de menos. Também é encarnado. E agora temos a fórmula 3. Isto tudo é a derivada, isto é a função u. E então, podemos concluir o exercício em menos 4 logaritmo do módulo do logaritmo de 2 menos x. Mais C. E esta é a resposta do exercício. Muito bem, com isto então, chegamos ao fim da terceira parte de uma sequência de vídeos que eu criei dedicados ao cálculo de primitivas pela tabela. E na realidade, até agora, só utilizamos as primeiras 3 fórmulas do formulário. Em vídeos posteriores, eu vou então continuar com esta ideia do cálculo de primitivas pela tabela e agora vamos a utilizar, nesses vídeos que eu vou criar, vamos utilizar agora todas as fórmulas do formulário. Estes primeiros vídeos eu os considero extremamente importantes. Frequentemente, no ensino superior, quando se ensina esta matéria, nós, os professores, não temos muito tempo para desenvolver todas estas ideias. E é por isso que eu decidi criar este canal de YouTube para, de uma maneira fora da sala de aula, explicar alguns pormenores que, às vezes, em sala de aula, os professores não temos tempo de explicar. Com todo o cuidado, como deve ser, porque os programas são muito ambiciosos e as disciplinas têm os seus objetivos. Portanto, espero que isto possa ajudar esse tipo de alunos. Eu considero muito importante, em particular, estes 3 vídeos dedicados a esta fase inicial. E vamos então continuar com este trabalho nos próximos vídeos que eu vou criar. Para não perderem esses materiais que eu vou incluir no meu canal, podem subscrever o canal, ativar as notificações. Se gostaram deste vídeo, não deixem o seu like e, por favor, partilhem com os vossos colegas. E fico à vossa espera. Muito obrigado.